E aí galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos falar sobre a comédia dell'arte. Você vai entender um pouquinho sobre essa estrutura da comédia dell'arte e, claro, falarmos um pouquinho desse contexto do riso, que é o melhor remédio. Então prepara seu material, marca texto para que você possa pontuar os assuntos de grande relevância e que chamam a sua atenção nessa unidade, a unidade 4, rindo com a arte. Então vamos lá. Comédia dell'arte, trazendo para vocês agora essas informações. Bem, no último encontro nós vamos voltar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos para a comédia dell'arte, mas nos últimos encontros nós vamos trazer aqui um pouquinho de uma revisão para que você possa lembrar sobre os assuntos que nós exploramos nessa unidade. Unidade 4, rindo com a arte. Aqui a imagem dos 3 patetas, tá? Em um vídeo, e nesse capítulo nós estudamos sobre a comédia dell'arte e o Molière. Então temos aqui o riso, que é o melhor remédio. Nós falamos da importância do riso e aqui trouxemos algumas perguntas que diz o seguinte: você já assistiu ao seriado Os Três Patetas? É um seriado muito antigo no qual situações bem simples e atrapalhadas faziam a alegria dos telespectadores. Um dos personagens se dava mal, pois fazia coisas erradas, muito prato quebrado na cabeça e muitos escorregões. Então você tem aqui as informações sobre esse personagem. Nós tivemos uma atividade e falamos um pouco sobre a comédia, que no teatro o gênero responsável por fazer rir seria a comédia, né? De acordo com o dicionário do teatro, aqui se traz essa comédia definida com base em 3 características. Quais são elas, professor? Vamos relembrar. Os personagens são condição de modéstia, o desenlace feliz e a finalidade é provocar riso no público. Então aqui 2 imagens ao mesmo tempo que relembra para você o acesso à ideia do teatro através da máscara. Tá? Aqui uma atriz realizando expressões faciais que remetem justamente à tragédia e à comédia que é utilizado no teatro. Mais à frente nós falamos um pouco mais sobre a comédia, trazendo a história. Então a história da comédia, ela vai se originar na Grécia no século V a.C., com os ritos de fertilidades em homenagem ao deus Dionísio. E a partir daí também surge, né, nesse processo aquilo que é chamado de sátiras violentas, que foi justamente utilizada ali no processo da comédia. Um destaque para um dos grandes dramaturgos da comédia grega desse período foi Aristófanes, cerca de 445 a 338 a.C. E são deles as comédias mais antigas que se conhecem, com base na mescla de paródias e ataques irônicos a personalidades públicas. Então, Aristófanes, como nós falamos no último encontro, ele é responsável justamente por esse ataque irônico a personalidades públicas. Então ele vai lá, né, ou aqueles que têm cargos públicos, ele ataca com essas paródias irônicas, tá? Aristófanes ironizava com humor os deuses e ele criava diálogos vivos, inteligentes, além de usar com grande maestria a participação do coro. Aristófanes foi um dramaturgo de Atenas e ele escreveu cerca de 45 comédias para o teatro. Então você tem aqui as comédias que ele escreveu. Nós falamos sobre ela no último encontro, tá? Então é muito interessante. Se você tiver a oportunidade, você pode estar pesquisando sobre esses textos para que você possa aprender um pouco mais. Aqui a peça Os Pássaros traz aqui um retrato, justamente vai dizer que existiam 2 velhos atenienses decepcionados com as intrigas e ambições políticas que ameaçavam a paz, escondem-se entre os pássaros. Um dos velhos, no entanto, tentando pelo poder, convence os animais a destruírem os deuses do seu domínio universal. Funda então uma cidade entre o céu e a terra. Até mesmo os mensageiros divinos, enviados para obter a paz, correm risco, pois um dos velhos tem o costume de devorar os pássaros que não seguem os seus princípios. Reconhece-se então a soberania da cidade das aves entre as nuvens. A peça é uma sátira aos políticos e às pessoas que acreditam na possibilidade de um governo justo e perfeito. Então, o tempo todo, Aristófanes vai estar trazendo essa relação de ironia com a política ou com os políticos que compõem esse quadro. Também existe uma relação do riso solto. Nós trouxemos aí um pouco desse riso solto que está dentro dessa ideia do teatro
né, que vai lá pelo medieval, que é chamada farsa. O que é a farsa? A farsa é uma das modalidades do teatro popular medieval. Esse termo ele foi usado para definir um gênero teatral que tinha características que mostravam situações cômicas. Elas eram extremamente exageradas, sem sutileza alguma. Como era denominado na farsa, o riso deve ser aberto, né? E surge das situações absurdas. Então eles ficam o tempo todo lá rindo. Nós somos um pouco mais à frente. Tivemos algumas atividades para que você pudesse estar respondendo. E hoje nós vamos falar desse assunto que é a comédia dell'arte. O que é a comédia dell'arte? Foi uma forma de teatro popular que também recebeu os nomes de comédia do improviso e comédia de máscara. Foi criada no norte da Itália em 1550 e muito divulgada e realizada durante aproximadamente 200 anos, influenciando todo o teatro europeu. Inicialmente era encenada por comediantes italianos, difundindo-se pela Europa ao longo de 200 anos seguintes. Os profissionais da comédia dell'arte não possuíam recursos financeiros para grandes produções, por isso acabaram de se tornar grandes intérpretes, tendo como principal meio de expressão o seu próprio corpo. Nessa comédia, que é a comédia dell'arte, não esqueça, os atores eles improvisavam coletivamente e havia um roteiro que determinava algumas entradas e saídas do palco. Acredito que você já esteve em uma peça de teatro e você percebe que existe uma organização, existe um texto, existe a entrada e o momento da saída dos personagens, dos atores. Aqui na comédia existia um roteiro que dava a orientação à saída, mas que eles utilizavam-se do improviso. Havia um único elemento norteador, o personagem fixo. Personagens fixos são aqueles cujas características físicas, comportamentais são facilmente reconhecidas pelo público. Eles normalmente se vestem da mesma forma e carregam sempre o mesmo nome, tá? Esses personagens eram divididos em dois grupos, o partido sério e o partido ridículo. No partido sério ficavam dois pares enamorados. No partido ridículo ficavam o doutor, o velho falador e pedante, o pantaleão, o capitão e os criados ousanes. Alguns dos anes mais conhecidos são o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Os personagens do partido ridículo sempre usavam máscaras grotescas que os caracterizavam mediante as quais eram reconhecidos pelo público. O Arlequim era um servo que agia geralmente de forma estúpida, mas às vezes apresentava uma astúcia incrível, envolvendo os personagens em suas confusões. Já a Colombina era uma criada esperta que sempre se aproveitava dos outros, e o Pantaleão, normalmente o velho comerciante, era sovina, se apaixonava por uma moça mais nova, e o capitão era um soldado covarde, beberrão e bagunceiro. Personagens que estiveram presentes na comédia dell'arte e que trouxeram um significado importante, o significado do improviso. No momento da atuação, existe o diálogo, e esses atores eram mestres no improviso, tá? Mas sabiam que poderiam agir de acordo com as características que estivessem ali no momento do ato. Um pouquinho mais à frente, nós temos sua improvisação, portanto, era mediada por algumas questões, de modo que não poderiam ser consideradas algo totalmente livre. Não havia textos escritos, principalmente dito, mas um roteiro, como já falei para vocês, que indicava ali as situações previamente combinadas, o que poderia acontecer. Esse ator ele deveria garantir que a sua improvisação fosse coerente, do início ao fim e durante toda a ação. Ou seja, não era fácil você improvisar e que o texto tivesse coerência. O que o roteiro, as características do seu personagem e a improvisação de outros personagens. Os termos mais usados na comédia dell'arte eram desencontros amorosos, com inesperado final feliz, notícias da comédia clássica, literária, tradições populares e até temas trágicos. Os fatos desenrolavam-se em meio a constantes maus entendidos, mentiras e tramas. A base das histórias era a confusão em que se metiam os personagens na tentativa de ajudar os enamorados e tirar proveito da situação. Na Itália, na França, é que a comédia dell'arte se tornou mais popular, principalmente na metade do século XVII. Molière foi um importante ator dramaturgo, escritor, produtor e diretor francês, que surgiu desde o contexto, teve muitas de suas obras inspiradas nessa comédia, que era a comédia dell'arte.
A sociedade francesa da época era retratada por ele de forma irônica. Percebam que durante todo esse capítulo nós estamos conhecendo alguns dramaturgos que se utilizam da sátira para apresentar as relações sociais, para apresentar tudo aquilo que envolvia o homem no contexto social e político. Ou seja, também retratava as classes burguesas, os ricos da época, dentro das convenções sociais e, claro, dentro da própria natureza humana. Suas comédias mostram características que simbolizam tanto as qualidades quanto os defeitos do homem, do ser humano. E seus personagens cômicos são populares até hoje. Prova disso é que atualmente muitas de suas peças ainda são representadas em vários lugares do mundo e, claro, inclusive no Brasil. Aqui você tem algumas informações sobre ele, tá? Sobre as peças, sobre os grandes espetáculos, o doente imaginário, o avarento, o burguês fidalgo, o misantropo, Dom Juan, escola de mulheres, e aí você começa a perceber. Aqui nós temos o nosso relacionando conceitos. Esse relacionando conceitos é um relacionando conceitos que vai nos trazer ali um entendimento, sobre a comédia. Então espero que você consiga compreender um pouquinho sobre esse relacionando conceitos, tá? Nós vamos trazer ele agora e aí você tem a oportunidade de abrir o seu livro na página 338 para que você possa conhecer essas informações. Então nós temos o relacionando conceito, nós vamos falar, espero que você já tenha conseguido compreender sobre o riso e sobre a comédia. Vamos ao relacionando conceitos. Bom, então vamos ao nosso relacionando conceitos. Nós temos aqui comédia. O que a comédia significa? A comédia, ela é responsável, justamente ela vai significar gênero que faz rir. Então aqui você vai perceber que é o gênero que faz rir, tá? Então, comédia significa isso. Mais à frente, nós temos originou-se na Grécia, no século V a.C., e vai compreender um dos dramaturgos de grande importância, e nós falamos sobre ele, que aqui tem Aristófanes. Lembra que Aristófanes era responsável por criar muitos textos e que ele trazia ironia em relação aos políticos da época. Aqui nós temos também, durante a Idade Média, surge a farsa. Nós falamos sobre a farsa. Vamos lá, coloquem aí a farsa. Mais à frente você tem que surgiu na Itália, cerca de 1500, o teatro popular, a comédia dell'arte, que inspirou as obras de Molière. Os personagens Pierrot, Arlequim, você vai ter aqui, Arlequim e Colombina, tá? Você vai ter aqui Colombina. Você vai ter aqui Colombina. Bom, esse é o nosso relacionando conceitos. Nós estamos encerrando o nosso livro, tá? O nosso livro 4, a nossa unidade 4, Rindo com a Arte, e o último capítulo, o riso é o melhor remédio. Vou aqui apagar um pouco para que você possa estar resolvendo essa atividade e eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que acompanhou a nossa aula, que estudou esse capítulo, que conheceu um pouco mais sobre a comédia, que conheceu um pouco sobre o drama também e os grandes nomes que eu citei aqui nessa aula. Até o nosso próximo encontro.